A escolha mais pensada de palavras vai resolver todos os problemas do mundo? Não vai. Mas falar de linguagem e da forma como a gente vai usando essas palavras para descrever questões do nosso dia a dia é importante? É sim, e muito. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Giscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para falar de uma notícia, para a gente olhar com cuidado para como é que essa notícia tem sido retratada. Na verdade, é uma grande tragédia. Um grupo de jovens foi assassinado durante a ocorrência de um baile funk em São Paulo, num bairro chamado Paraisópolis, e isso gerou um conjunto muito grande de notícias e me interessou olhar um pouco sobre como algumas dessas notícias decidiram retratar esse episódio, como é que essa situação foi trazida, descrita e como, portanto, se referiam ao ocorrido. Quais foram, então, os substantivos usados para escolher falar sobre esse episódio tão grave e significativo da maneira como a segurança pública, não só em São Paulo, esse caso é um caso específico de São Paulo, mas a segurança pública no Brasil é tratada e é conduzido pelas polícias e também pelos governantes, que, claro, dão cabo aí ao que vai ser feito pelas polícias no Brasil, né? O Jornal da Record, por exemplo, ele vai fazer uma manchete que é: confusão em baile funk termina com 9 mortos em Paraisópolis. Depois disso, eu tava vendo, já quando entenderam quem eram as pessoas que tinham morrido, tava dito lá assim, numa notícia do G1: veja quem são os mortos do tumulto em baile funk em Paraisópolis, em São Paulo. G1. No Metrópolis, a gente teve uma outra matéria, uma outra chamada também para mostrar quem foram as pessoas que morreram durante esse conjunto de assassinatos. E aí o Metrópolis diz: vejam quem são os mortos, de novo, em tumulto de baile funk em Paraisópolis. Muito parecido, na verdade, com o G1, com exclusão do em São Paulo, né? E aí, numa outra matéria, o que é dito é, na manchete: 9 pessoas morrem pisoteadas em tumulto após a ação da polícia militar durante baile funk em Paraisópolis. Aqui você tem uma manchete muito mais explicada, mais longa mesmo, mas que, de novo, então, vai destacar essas 9 pessoas, dizendo que elas morrem. E aí você tem como é que elas morrem: pisoteadas. E aí o que é que vai dizer? Que é um tumulto. E na sequência vai se explicar um pouco mais o que é esse tumulto. O tumulto, ele acontece após uma ação da polícia durante o que? O baile funk. Então você, de novo, né, a manchete vai ter esse conjunto de referências de substantivos que são significativos para mostrar como é que algo aconteceu, o que aconteceu e como aconteceu. Falar de linguagem não vai resolver todos os problemas do mundo, mas é importante a gente entender que a maneira como as referências são feitas em uma manchete, como as informações são descritas e passadas aos nossos leitores, elas são uma forma de criar esse cenário nas nossas cabeças do que é que foi que aconteceu. Embora nessa última manchete que eu tenha lido fala após a ação da polícia, é diferente um tumulto acontecer após a ação da polícia ou na ação da polícia, ou ainda a polícia mobilizar um tumulto. São formas muito distintas de construir a matéria que vão te dar um panorama muito diferente de como é que se constituiu esse tal tumulto. Para além disso, é claro, tem o próprio fato de se escolher a palavra tumulto ao invés de outras palavras que poderiam ser usadas para descrever o que aconteceu. Nessas outras matérias, a da Metrópolis e do G1, por exemplo, a gente sequer entende que esse tumulto, lendo a manchete, se deu em função da presença da PM lá em Paraisópolis. E aí você vai achar que o tumulto do baile funk é algo sem uma agência específica, de alguém que tenha vindo ocasionar esse tumulto. É um tumulto que já caracteriza supostamente desse baile funk. E isso, de novo, não está dito explicitamente na manchete, mas tem a ver justamente com esses conhecimentos que a gente vai acionando a partir do momento que a gente vai olhando para esses referentes. Porque é um conhecimento, esses referentes, eles mobilizam na gente esses conhecimentos a partir justamente da nossa experiência de mundo e do acesso que a gente tem a informações, ou as informações que estão no nosso entorno, sobre esses referentes que são utilizados, tá bem? E aí a mesma coisa no Jornal da Record, que vai usar o caso da confusão, vai chamar de confusão em baile funk, confirmando assim
esse viés que muitas pessoas têm do que elas acham que é um baile funk. É claro que aqui a gente não pode deixar de considerar que, quando a gente extrapola o olhar sobre essa manchete, que quando se fala de confusão em baile funk é porque a gente tem uma visão negativa, porque é um som e é uma festa e é um tipo de manifestação cultural que é produzida nas favelas, em boa medida por pessoas negras e pobres, e que, portanto, esse tipo de manifestação cultural é relegada à marginalidade total, e essa marginalidade se estende justamente em função dos corpos e indivíduos e comunidades que se agregam para produzir essa manifestação cultural. Pensar um pouco sobre como a gente entende o que são essas manifestações culturais e como a gente depreda essas manifestações culturais a partir de uma visão bastante elitista do que é que pode ou deve ser a cultura, uma manifestação cultural, e que isso não é novo. O que a gente tem aqui, na verdade, que eu acho que eu não saberia dizer se está se intensificando, mas que é algo que é muito forte e presente, é essa repressão a essas manifestações culturais de maneira violenta, truculenta, através de mortes e prisões, como por exemplo foi o caso do Renan da Penha, não o único, mas um caso bem expressivo recentemente. E aí agora, voltando um pouco para o que são esses aspectos de linguagem, eu queria só trazer para vocês as duas referências que eu vi falando sobre o que é tumulto e confusão. Quando você digita lá no Google, para a palavra confusão, os sinônimos seriam alvoroço, baderna, bagunça, algo que já é atribuído também ao que é o baile funk, né, por essas elites. Por causa da palavra tumulto, a gente tem como uma das definições explosão de rebeldia, motim, levante. A segunda entrada, a segunda possibilidade para a palavra tumulto é desordem, briga envolvendo várias pessoas, pancadaria. Então você atribui esse lugar de uma briga, de algo que acontece nessas circunstâncias. E aí os sinônimos, de novo, confusão, rebelião, algazarra, alguns dos sinônimos são esses. Colocando, portanto, um lugar bem negativo para a palavra tumulto, mas já diretamente associado ao quê? Ao baile funk. Não se coloca a presença da PM ou a ação da PM que mobilizou o tal tumulto, já que está se usando essa palavra aqui, nessas manchetes. Então, algumas das manchetes, elas mobilizam essa relação entre tumulto e baile funk, sem nenhuma relação com a ação da PM. E se eu tô me alongando tanto para falar disso com vocês, é para que a gente pense o quanto é que a escolha de referentes tem um papel importante na validação de um entendimento que muitas pessoas têm, que faz com que elas só concretizem os seus próprios pensamentos sem causar uma reflexão sobre o que é que mobilizou toda a violência que nesse caso foi mobilizada e que levou à morte de 9 pessoas. O meu objetivo aqui era destacar justamente o quanto essa escolha de palavras pode nos levar a um conjunto interpretativo e não a outro, a partir desses conhecimentos também que a gente vai reforçando a partir dessas escolhas, né? Então, é isso, gente. Eu deixo um beijo para vocês. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Patrocinem esse canal. E podem trazer aqui também seus comentários e observações sobre essas ou outras notícias que vocês viram por aí. Um beijo, tchau.